sobre como a gente pode prevenir comportamentos, problemas, como a gente pode trabalhar nos antecedentes de modo que eles sequer aconteçam? Pois é. Hoje nós vamos conversar sobre outras estratégias que vocês podem estar adotando no dia a dia para que a gente consiga essa prevenção. Então, uma das formas que nós temos para conseguir prevenir comportamento problema é a gente trabalhar de modo que fique muito claro para a criança qual o comportamento que se espera dela. O que ela precisa fazer? Como ela deve agir no dia a dia? Às vezes a gente pode achar que algumas coisas são meio claras e meio óbvias, mas na verdade não são. As crianças elas estão aprendendo sobre o mundo, aprendendo sobre como se comportar no mundo, como se comportar com as pessoas. Então muitas coisas elas não vão saber exatamente como fazer e muitas vezes ela vai acabar agindo de acordo com aquilo que a curto prazo é mais interessante para ela, mesmo que a longo prazo não seja. Por exemplo, entre brincar e estudar, eu fico com brincar. Então muitas vezes ela sequer percebe quais são os ganhos que aquele comportamento vai ter para ela, quais são os ganhos, por exemplo, a longo prazo daquele comportamento. Para a gente conseguir isso, a gente precisa deixar claro, então, para a criança quais são os comportamentos, as regras, digamos assim. E aí vamos falar sobre isso, sobre como eu estabeleço as regras da casa, sobre como eu estabeleço quais são os comportamentos esperados dela. O primeiro ponto que a gente deve fazer é mantenha as regras da casa, estabeleça essa regra da casa, voltando para aquilo que a gente conversou lá no início sobre o que é importante para você, o que é importante para sua família. Muitas vezes, quando nós vamos começar a estabelecer regras, a gente às vezes coloca regras gerais que a gente acha na internet, mas não necessariamente aquelas regras vão ser importantes para você ou vão ser significativas para a sua família. Ou então a gente coloca regras do que socialmente se diz que a gente tem que seguir, mas para a nossa família, de fato, aquele comportamento não é uma prioridade, aquele comportamento não é o mais importante. Então, para eu estabelecer quais são as regras que eu gostaria que a criança tivesse seguido no dia a dia e com isso evitar comportamento problema, porque eu estabeleci como deve ser o comportamento, eu preciso, antes de qualquer coisa, olhar para os valores, olhar para as nossas prioridades. Então, olhar enquanto família, qual é os valores e quais são as prioridades para minha família? O que é aqui de fato importante? Quais são as coisas que eu realmente gostaria que meu filho, que a minha filha estivessem fazendo, aprendesse a fazer? As regras, como a gente vai falar, elas devem ser ensinadas, né? Então, primeira coisa, pense sobre os seus valores, sobre as suas prioridades e quais são essas regras e valores que você gostaria de estabelecer. É importante a gente notar que é normal que algumas vezes a gente vai pensar em comportamentos que eles são importantes, mas eles são às vezes muito difíceis para conseguir de modo imediato. Então é legal a gente às vezes ter algumas regras que seriam mais simples para a criança seguir, que seriam regras que são comportamentos que são bacanas e ela já faz de vez em quando, porque aí quando a gente começa por elas, é mais simples para a criança, é mais fácil, tá? Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo em relação a gente ter essa variedade. Algumas mais simples, algumas mais difíceis, para a gente começar a ter esse misto na hora de trabalhar. É importante também que a gente comece com poucas regras e depois a gente aumente a quantidade. Então tentar começar com um monte de regras vai ser até aversivo, vai ser ruim para a criança. Nossa, né? Tipo um monte de coisa que tem que seguir de um dia para a noite. Então comece devagar. Comece com 1, 2, 3 regras e só depois que a criança estiver seguindo aquelas regras que foram estabelecidas, a gente vai aumentar o número de regras que ela tem que seguir, tá ok? Outra dica importante na hora de estabelecer regra: manter regra positiva. A gente fala muito sobre isso e eu sei que é difícil, gente. Eu sei que vai ter momentos que a gente fica, caramba, como é que eu faço para essa regra ser positiva? Né? Então, o que significa manter regra positiva? São regras do tipo faça, então abraça, conversa num tom de voz baixo, faz carinho, você tem que colocar regra que diz o que a pessoa precisa fazer e não uma regra que faz aquela questão da negativa de não bata, não grite, não corra. Quando a gente diz o não, a gente já aprendeu que ele não necessariamente ensina. Ele apenas diz para a criança o que ela não pode fazer. Mas ele não está dizendo para ela o que ela pode, o que ela deve fazer. Então a gente precisa pensar para essas regras serem regras positivas, que digam exatamente o que eu espero que a criança faça, quais são os comportamentos que ele deve fazer.
Ao estabelecer essas regras de modo positivo, eu também preciso analisar se são regras que são simples e que são acessíveis para a faixa etária. O que significa isso? Para algumas crianças, principalmente por conta da dificuldade de comunicação e interação social, elas podem não compreender uma regra que é muito longa ou uma regra que é muito complexa. Então, quanto mais simples a regra for, mais simples for de entender, mais clara e mais simples, muito melhor será essa regra. Da mesma forma, eu preciso pensar em coisas que sejam o mais apropriado possível para a faixa etária, porque que criança dessa determinada faixa etária normalmente fazem. Então, pensar sobre clareza, sobre faixa etária e sobre serem regras simples. Às vezes é mais fácil, por exemplo, escrever abraçar do que você escrever você precisa tratar bem os coleguinhas, porque são uma regra muito longa que às vezes a criança não vai saber qual é a ação, qual é o ato em si que ele precisa estar fazendo. Muitas vezes a gente pode estar usando essas regras, como a gente falou, em relação aos comportamentos inadequados. Então, ao invés de falar não pode jogar os objetos, eu posso pegar e dizer você deve brincar e interagir, tocar os seus brinquedos, com os seus brinquedos. Então, na hora que ele pega um outro objeto e joga, aí a regra entra. Lembra qual é a regra? Você deve brincar e jogar a bola. Você deve brincar e jogar os seus brinquedos. Então, quando eu faço dessa forma, como eu estabeleço dessa forma clareza, fica muito mais simples para a criança seguir depois, né? E eu faço novamente de modo positivo, de modo claro e de modo bem mais sucinto. Eu vou aumentar a complexidade da regra, de repente, por uma frase, quando a criança já tem uma compreensão sobre aquela frase. Ela consegue, se eu falar, ele consegue compreender toda uma frase complexa? Se a resposta é sim, você pode usar uma regra um pouco mais complexa de quantidade de informação. Se a resposta é não, se atente à quantidade de informações que a sua criança consegue compreender. Então eu preciso, Mari, mas qualquer fala para ele é mais difícil. Aí a gente vai entrar aqui num ponto que é o uso de imagens. A gente já vai falar sobre rotina e aí o uso de imagens é algo importante. Então se ele tem dificuldade de compreender a sua fala em relação a uma regra, use imagens que ilustre aquele comportamento. Você pode tirar a própria foto da criança. Com algumas crianças que têm mais dificuldade com abstrações, é muito legal a gente usar a própria foto dela. Eu lembro uma vez uma família que eles fizeram o biscuit, então eles fizeram realmente objetos que sinalizavam a regra, ficou muito legal para a criança, ajudava muito coisas que são objetos e não imagens. Então foi algo que super ajudou. Então pensar sobre isso, pensar sobre como eu vou deixar visualmente claro essa regra para a criança, o que ela deve fazer. Então é algo que vai ajudar vocês. Sempre que possível, também é muito legal quando a gente consegue incluir a criança no processo de estabelecimento das regras. Então, se vocês têm essa possibilidade, se na família de vocês isso é algo que é viável, inclua a criança no processo de definição das regras. Se você não consegue incluí-la nesse processo de definição, de repente pela faixa etária ou desenvolvimento da criança, tentem incluí-la, por exemplo, durante o processo de elaborar o quadro que vai ter de regras, com as imagens da regra, dela recortar, dela colar ou dela desenhar. Então, tentem ver possibilidades dela ser incluída nesse processo. Se puder ser no processo de decisão, de definição de quais são as regras, ainda melhor. Ainda vai ser melhor para a criança quando a gente consegue fazer deste jeito. Outro ponto, ainda sobre regras, vocês veem que tem vários detalhezinhos para guiar vocês para fazerem isso de modo muito legal, né? Lembrar que essas regras não vai adiantar, por exemplo, a gente estabelecer a regra e pensar que só porque eu disse e só porque eu estabeleci, a criança já vai começar a fazer. Esse eu acho que é um dos principais pontos e uma das principais falhas que acaba acontecendo. Às vezes a gente acha, mas a regra eu coloquei na imagem, estava claro que era para ser feito. Mas não foi ensinado a ser feito. Lembra que a gente falou na nossa última aula sobre como quando a gente ensina habilidades, a criança nem precisa fazer o comportamento problema, porque ela descobre outras formas de comunicar o que ela quer, o que ela não quer, o que ela deseja? Pois é, acaba acontecendo que
Só estabelecer as regras não é suficiente. Eu preciso ensinar esses comportamentos que estão na regra. Então, se eu estabeleci uma regra, por exemplo, que diz que a criança só deve tocar ou jogar, por exemplo, ela só pode jogar se for a bola ou se for algum brinquedo que sobe e desce. Então, eu estabeleço que brinquedos ela pode jogar, tá? Eu preciso ensiná-la a jogar esses brinquedos, eu preciso ensinar então ela a jogar a bola na cesta, ou eu preciso ensinar ela a jogar a bola de uma pessoa para outra. Então é importante que a gente ensine regras. Só dizer, só estabelecer, não significa que a criança sabe como fazer. Inclusive porque se ela soubesse como fazer, talvez os comportamentos e problemas não estivessem acontecendo. Então, ao estabelecer uma regra, a gente precisa ensinar esse comportamento que está na regra para a nossa criança. E como é que a gente ensina? Com reforçamento positivo, com elogio, com abraço, com beijo, com consequências legais, com um brinquedo que ela ganha porque ela seguiu a regra, com coisas bacanas que acontecem porque a criança está seguindo aquela regra. Então, entra aqui total a ideia de como a gente aumenta comportamentos. Vocês veem que para trabalhar redução eu preciso trabalhar com aumento também? Isso é muito importante. Trabalhar a redução de comportamento é trabalhar com aumento de outros. Para reduzir um, eu quero aumentar outros. E aí esses comportamentos que são apropriados, esses comportamentos que estão na regra e que eu quero manter, eu quero que a criança faça, são justamente os comportamentos que eu vou ensinar e eu vou pensar em consequências positivas para ele. Lembrem que para algumas crianças, só o elogio, só fazer ação pode já ser legal e já ser uma consequência que mantém a criança fazendo aquele comportamento. Para outras crianças, elas vão precisar de mais. Então, elas vão precisar de um brinquedo, elas vão precisar... Lembra quando a gente falou sobre as consequências bacanas, consequências positivas? Então, elas vão precisar de um tempo extra, de alguma coisa que para elas seja legal. Então, pensem sobre isso, estabeleçam qual vai ser a consequência para cada regra. E nisso, uma coisa que é importante é o seguinte... Tudo o que vocês fazem, se vocês pensarem sobre as obrigações, as coisas que vocês têm que fazer no dia a dia, tá bom? Vocês vão notar que algumas coisas são mais fáceis e algumas coisas são mais difíceis de vocês fazerem. Todos nós temos isso. Temos coisas que a gente gosta mais, tem coisas que a gente gosta menos e é mais difícil. Tentem fazer um equilíbrio de modo que aquilo que vocês já sabem que é mais difícil para a criança de vocês, de repente a consequência pode ser uma consequência ainda mais especial. E aquilo que vocês sabem que ela já faz de vez em quando, lembra que a gente falou que já é mais simples? Pode ser uma consequência bacana, mas que não é aquele especial, não é de repente o tempo extra no celular, entenderam? Então é importante a gente às vezes pensar nisso. A gente vai falar numa aula só sobre essa questão da motivação, mas esse é um ponto importante para a motivação. Se eu tenho algo que eu quero muito, 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 isso aumenta a probabilidade de que eu faça algo para ter isso que eu quero muito, muito, muito. Então pense de repente de ter diferentes consequências de acordo com diferentes regras. E ter essas regras, mesmo que a criança tenha já tenha uma compreensão auditiva bacana, que ela consiga ouvir e entender bem, ter essas regras visuais é importante e vai ajudar você no processo, principalmente no início, de que a criança comece a seguir as regras. Por quê? Porque a regra quando ela tá lá escrita, pensa na gente no nosso dia a dia, quantas regras a gente tem escrito? Se vocês saírem na rua, quantas regras vocês vão ter só de trânsito, escrita do que tem que fazer, do que não tem que fazer, ou nos lugares que vocês vão, que tem que ficar silêncio. Então, ter regras que sejam claras, visualmente claras, ajuda. Faça um quadrinho de regra, estabeleçam quais são as consequências bacanas que a criança vai ter por ter seguido aquela regra. Isso vai ajudar, sim, e muito no segmento dessas regras. Na nossa próxima aula a gente vai conversar sobre a rotina, que tem um pouco a ver com regra, mas é um pouco diferente, e vamos conversar um pouco mais sobre motivação também.